A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aí iniciando, dando pontapé nesse mês de novembro, que vai ser um mês de prosperidade, salvação de almas, de transformação e de milagre na minha casa e na sua casa também. Vamos falar sobre determinação. Minha Bíblia está aberta em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 3. Diz o seguinte: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará Ele da mão dos filisteus. Está vendo? O Senhor é fiel e poderoso. Então entendemos que os israelitas, o povo de Israel, os hebreus, o povo israelita estava ali cultuando a deuses pagãos, a deuses estranhos de outras nações, deuses que eles nem conheciam e nem sabiam o que eles faziam, Mas Samuel os exortou a livrarem-se rapidamente deles. Os ídolos em nossos dias são muito mais sutis do que deuses de madeira e de pedra. No entanto, são tão perigosos quanto eles. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro lugar em nossa vida ou que nos controle poderá ser considerada um Deus. Então a gente vê que o dinheiro, o sucesso, os bens materiais, o orgulho ou qualquer outra coisa ou pessoa pode se tornar ídolos se tomar o lugar de Deus em nossa vida. Então não podemos deixar nada tomar o lugar de Deus, que é o lugar de destaque principal na nossa vida. Só o Senhor é digno de nosso culto e adoração. E não podemos permitir que nada venha a se igualar a Ele. Se tivermos deuses estranhos em nossa vida, devemos pedir ao Senhor que nos ajude a depô-los deste trono e fazer com que somente o único e verdadeiro Deus seja de fato a nossa primeira prioridade. Então a gente entende, a única e a primeira prioridade na nossa vida se chama Jesus Cristo. Então aqui está falando sobre nós aprender a obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Por isso que Samuel falou. Agora é fazer a vontade de Jesus Cristo. Como fazer a vontade de Jesus Cristo? A Bíblia Sagrada minha está aberta no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. A gente vai ler aqui alguns versículos. O tema é o seguinte: o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem uma pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de alguém que iria a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Então a palavra de Deus é muito forte. Embora Jesus soubesse que enfrentaria perseguição e morte em Jerusalém, mesmo assim ele estava determinado a ir até lá. Esse tipo de resolução também deve caracterizar a nossa vida. Quando Deus nos der uma tarefa, devemos mover-se ou mover-nos firmemente em direção ao nosso destino, ou a despeito dos perigos potenciais que nos aguardem. Isso aí é consequência, é a vontade de Deus. Mesmo que Deus mande você em algum lugar e seja de alto risco, de periculosidade, um lugar perigoso, ou lugares que vai fazer mal à sua saúde, em situações insalubres. Talvez você vá a uma favela, pessoas fumam, pessoas prostituem, aquele mau cheiro, a maldade, e aí pessoas em meio a traficante, a milícias, facções, mas mesmo assim você faz a vontade de Deus. Então o importante é ser fiel a Deus e agradar a Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.